Boa noite, Deus abençoe a todos nós. Tempo nosso de estudo. São 19h27. Há 3 minutos nós temos tudo. Acredito que está dando tudo certo aí, pelo menos aqui no meu controle, né? O áudio tá bom, a imagem, a dificuldade aí. Vocês percebam, por favor, avisem. Hoje não trago nenhuma dúvida da aula passada, ou esqueceram de perguntar, né? Ou esqueceram tudo, né? Abençoe. Vamos orar. Tempo aqui, falta 2 minutinhos. Vamos orar pedindo a graça do Senhor sobre o nosso estudo, a direção do Espírito de Deus para cada um de nós, para as nossas famílias. Lembrando que você pode deixar aí também, né? Se tiver alguma pergunta, pode deixar online. Se houver tempo, a gente responde ainda hoje. Se não, responderemos na próxima lição. Oremos. Senhor Deus, bendizemos tudo por tudo. O Senhor é bom, gracioso, misericordioso. Louvamos o Senhor acima de tudo, Deus. Graça salvadora manifestada, doada em Cristo Jesus. Pedimos ao Espírito de Deus que o Senhor me dirija aqui no ensino da palavra do Senhor, abençoando a cada um de nós que também aprendemos a palavra do Senhor, abençoando a transmissão, repreendendo o inimigo, para que ele não nos atrapalhe, para que nosso estudo seja bênção para cada um de nós. Pedimos em seu nome gracioso. Amém. Muito bem. Vamos esperar mais um minutinho aí, ao nosso horário, né? Para a gente for no horário, não ser prejudicado. E divisão de coisa errada. Ok. Muito bem. Ok. 19h30. Estamos começando nosso quinto estudo, Romanos. Nós vamos fazer aí uma recapitulação do que vimos. No momento em capítulo 1, o Evangelho da Salvação e a natureza pecadora humana. Você pode assistir. Vídeos aí estão no nosso canal, Família Jardim de Deus. Capítulo 2, a humanidade condenável de Deus. E o capítulo 3, né? Que nós estamos indo em duas partes, assim como fizemos com o capítulo 2. Capítulo 3, a defesa humana perante Deus e a única salvação proposta por Deus à humanidade. Resumo do capítulo 3 que nós já vimos. 3 argumentos humanos em sua autodefesa, né, do ser humano, quais sejam, que nós vimos na aula passada. Se alguém que tem aliança com Deus é condenável, qual a vantagem de alguém servir a Deus? O capítulo 3 trata a respeito da condenação dos judeus. Então, isso aí seria esse argumento, né, que vimos na aula passada. Se os próprios judeus, ou Israel, que tem aliança com Deus, lembramos daquela aliança feita no Sinai, são condenáveis, né? Qual é a vantagem? Já respondemos. Outro argumento: se a injustiça humana revela a justiça e a verdade de Deus, não seria Deus injusto ao julgar quem revela sua justiça e sua verdade? E Paulo responde também lá, aqueles que fazem o mal esperando o bem. E o terceiro argumento: o povo que conhece a Bíblia, no caso os judeus, e o Deus que ela revela não seria superior ou melhor aos demais povos? Nós vimos aí também a resposta do apóstolo Paulo. E dando sequência, né, hoje nós vamos ver. Vamos ver no Romanos capítulo 3, 19 e 20, que a lei de Deus não pode salvar ninguém. A lei de Deus não pode salvar ninguém. Essa é a grande mensagem da Escritura Sagrada.
Lei, às vezes, ela vai mudar o nome de lei, né, por obras, né, as obras da lei. Porquanto algumas pessoas acreditam que, por obedecer determinados mandamentos, poderiam obter a graça salvadora de Deus, especialmente no juízo final. Qual é a grande mensagem, então? Capítulo 3, versículos 19 e 20. Está escrito: Ora, nós sabemos, né, Paulo escrevendo aqui na terceira pessoa, incluindo ele e os judeus, que tudo o que a lei diz, a lei, uma referência à lei de Deus, né, no Antigo Testamento. Tudo o que a lei diz, aos que estão sob ou debaixo da lei, o diz. Debaixo da lei aqui é sob o poder e autoridade da lei. Israel foi fundada sob a lei divina e ainda vivia sob essa lei, e ainda vive. Então, é o que ele diz: aos que estão debaixo da lei, diz para que toda a boca esteja fechada, todo mundo, o cosmo aqui, todo o cosmo seja condenável diante de Deus. Então, ele deixa isso muito claro. Por isso, no versículo 20, Paulo continua: nenhuma carne, a carne aqui referência à humanidade, né? Nenhuma carne será justificada diante dele, Deus, pelas ou a partir das obras da lei de Deus. Nem é lei humana, né? Mas da própria lei divina. Porque pela lei, ou através da lei, né? A lei como um instrumento, ela tem um objetivo que não é a salvação. É trazer o conhecimento do pecado. Vem ao ser humano, ao cosmo humano caído, o conhecimento do pecado. A palavra conhecimento aqui é epignosis, né? Significa um conhecimento amplo do pecado, porque pela lei de Deus, né, nós vamos aprender mais sobre a profundidade do nosso pecado, conforme nós tratamos no capítulo 1. Foi o capítulo 1 ou 2 que nós capítulo 1 também, né, estudamos em duas partes. Dando seguimento aí, Jesus Cristo, então do versículo 21 ao 31. Jesus Cristo é a única proposta apresentada por Deus para a salvação do judeu e de todos os povos da terra. Então é o que nós vamos ver do versículo 21 a 31, que esse aqui é o resumo. Em outras palavras, como cristãos, o que nós temos que focar, e isso quando falamos no evangelismo e na nossa própria vida. E Deus não propôs mais nenhuma salvação além de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a única proposta divina colocada aí diante da humanidade caída para a nossa salvação, para judeus e todos os povos da terra. E é isso que ele vai apresentar. Então, não importa o que qualquer homem, que qualquer ser humano fale de ser salvo sem a fé em Jesus Cristo. Para Deus, ele não aceita nenhuma outra proposta além dessa que ele colocou. Então, se a gente pensar em propostas, mesmo com características cristãs, né, de que se eu frequentar a igreja, eu vou ser salvo, se eu obedecer tais mandamentos da igreja, a minha igreja salva. Então, eu estou confiando em mandamentos, lei, eu estou confiando em instituição humana, igreja. Então, a fé é em Cristo, é uma pessoa, e é isso que ele vai apresentar. Então, a proposta de Allan Kardec, né, das boas obras para a redenção dos pecados, o círculo infinito, né, de nascimento, novo nascimento, de reencarnação, é a proposta dele, que contradiz a proposta da Bíblia Sagrada, que declara ser o livro de Deus. Em nenhum momento o Allan Kardec faz essa declaração. Maomé também não faz. O máximo que ele diz é que a lei foi dada pelo anjo Gabriel, e a proposta dele também não é pela graça de Jesus Cristo, pela fé em Cristo. Embora Maomé o reconhecesse, né, como profeta, a salvação deles é pela obra, né, e especialmente alcançar a salvação matando os ímpios. Então, é totalmente contrário à proposta divina, que baseava não na morte de terceiros, mas na morte de si próprio, do Deus que se tornou carne, Jesus Cristo. Então, essa é a mensagem do Evangelho, é isso que agora nós vamos destrinchar aí a partir do versículo 20. Então, do capítulo 3, 19 a 31, a lei das obras versus a lei da fé. A lei das obras é aquilo lá. Qualquer coisa que
promova alguma ação sua para alcançar o favor de Deus, é a lei das obras. É a lei de que pelas obras eu posso alcançar a graça salvadora de Deus. Versus a lei da fé, no sentido da salvação. Não que as boas obras não sejam, a própria palavra diz boas obras, quais nós somos até obrigados a fazer, né? Somos beneficiados por ela. Mas as obras não mudam o que somos, que nós vimos no Romanos capítulo 1 e capítulo 2. Não muda a nossa natureza. É como alguém que foi diagnosticado com AIDS ou Covid, fala, agora eu vou trabalhar muito, vou andar ajoelhado, vou pagar dízimo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, achando que isso vai curar de alguma maneira a doença. E não cura. Tem que haver o tratamento, e um tratamento que seja eficaz. O único tratamento proposto de Deus que é eficaz para a salvação humana, então, é Jesus Cristo. E é o que nós vamos ver esses detalhes aí. Primeiro ponto aí que nós vamos ver. A lei de Deus entregue a Israel no Sinai. Lembrando disso aí, está lá no livro de Êxodo, capítulo 19, 20 até o 31, tem aqui a referência, e foi dado em cerca do ano 1400 antes de Cristo. 1400 anos antes de Cristo. Então, essa lei foi entregue há cerca de 3.400, vamos arredondar para 3.500 anos atrás. Essa lei não é uma lei nova. E é a única lei, de fato, descrita como entregue, escrita por Deus, ditada por Deus a Moisés. A Bíblia Sagrada, ela declara isso muitas vezes. Se você gostaria de entender mais isso, aí nós temos um outro canal que é Do Nada ao Novo. Então nós estamos lá com alguns vídeos. Na semana passada atrasamos o lançamento de um, mas amanhã devemos lançar, amanhã, quinta-feira, deve ser lançado. Mas nós tratamos inicialmente da história da Bíblia. Então, a lei de Deus entregue a Israel no Sinai tinha o propósito de provar que mesmo uma nação fundada por Deus, no caso Israel, e regida pelas leis ditadas por Deus, as leis de Israel não foram como imagina a nossa Constituição. Milhares de artigos e que a gente vê que não funcionam. O pessoal pisa em cima dela, né? Leis absurdas ali também, leis injustas. Já Israel não. Israel foi fundado pela lei de Deus, né? Os 10 mandamentos, como eu tenho colocado, foi a constituição de Israel, só 10. Os 4 primeiros tratam da relação com Deus, que é o rei de Israel, que deveria ser, mas que Israel crucificou. E as outras leis, as leis básicas, né? De relacionamento interpessoal. Então, as 4 primeiras, a lei vertical, né? A relação com Deus. As outras, relação horizontal, que Jesus resumiu em 2 mandamentos. A base da lei, amar a Deus, então eu vou obedecer todos os mandamentos na minha relação com Deus porque eu o amo. E na relação horizontal, eu vou obedecer os mandamentos porque eu amo aquele que está ao meu lado, né? Que a Bíblia chama de próximo. Está distante, nós devemos amar também, né? Principalmente nesse tempo virtual. Então, voltando aqui, a lei de Deus entregue a Israel no Sinai tinha o propósito de provar que mesmo uma nação fundada por Deus, regida pelas leis ditadas por Deus, não consegue se salvar. Acabamos de ler o versículo 19 e 20. Israel crucificou o seu Deus Jeová, o Filho, né, encarnado. Então, o povo que foi criado pela lei de Deus crucificou o próprio Deus e veio para salvá-los. Então ficou provado, então nós vimos isso no capítulo 1 e 2, né? E Israel, mesmo tendo todo esse privilégio, não teve a salvação, porque rejeitou a salvação. Maicon Silveira está nos desejando paz. Paz, Maicon. Jesus abençoe você. Aluno aí, né? Que tivemos o prazer de estar ministrando na semana passada. Deus abençoe. Foi seu ministério aí também. Continuando aqui, né? Sobre a lei de Deus, das obras, ou lei das obras versus a lei de Deus. Agora sobre a salvação proposta por Deus. Com a vinda de Jesus, o Deus que ditou a lei a Moisés, como eu disse, eu estou reforçando isso porque é importante que nós entendamos a natureza divina de Jesus. Jesus é realmente homem. Ele comeu, ele bebeu, ele teve sono, ele foi morto.
mas a sua essência é divina, é eterna. Ele é o verbo que se fez carne. João capítulo 1. Então, com a vinda de Jesus, o Deus que ditou a lei a Moisés, Deus mostrou ao mundo, o mundo inteiro, por meio, Israel era o porta-voz de Deus para o mundo. Israel nos legou o Antigo Testamento e o Novo, porque os apóstolos, todos eles eram de Israel, eram israelitas. Então Deus mostrou ao mundo que a salvação, em outras palavras, que a perdão dos nossos pecados, pode ser alcançada sem as obras da lei. Essa é a boa notícia. Deus provou com Israel que mesmo com as suas leis perfeitas, o homem não quer. Não é que a lei é impossível. É impossível deixar de matar, deixar de adulterar. Mas por causa da nossa natureza, e Jesus vai mostrar isso, e a lei é muito mais profunda que isso. Né? O pecado está aqui arraigado no nosso coração, no coração de cada um de nós. Então, aqui a salvação pode ser alcançada sem as obras da lei. Tal salvação foi predita tanto por Moisés, na lei, quanto pelos demais profetas, de Josué a Malaquias. Lembrando que a divisão dos judeus, quando a Bíblia fala dos profetas, né, ele não está falando desses profetas que fazem predição do futuro. Né? Profeta na Escritura Sagrada, essencialmente são os escritores da Escritura Sagrada. Então, nesse sentido, Davi era um profeta, Salomão, né? Então, são os profetas, e aqueles profetas específicos, né, que eram pregadores, né, da palavra de Deus, e chamavam Israel a voltar às obras da lei de Moisés. Aí temos Jeremias, Isaías, né? Então, o que diz no versículo 21? Então, vamos ler aí, ó, sobre a salvação sem as obras da lei. Mas agora, Romanos 3, 21, se manifestou, agora que Paulo fala, agora nesse tempo em que Cristo Jesus veio. Dá licença um pouquinho que eu aguinha aqui nessa. Agora, nesse tempo, né, que às vezes nós chamamos de dispensação, koinonia, né? Que é o tempo da dispensação, economia, né? Falamos de Deus com Jesus Cristo. Com a vinda de Jesus Cristo, o que Deus revela? Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Quando ele fala da justiça, é do perdão divino, da graça divina sobre nós. Ainda não é o julgamento. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, como eu coloquei aqui, de Moisés e dos demais profetas. Moisés também era profeta, mas ele escreveu o Pentateuco, que é chamado de Torá, ou lei pelos judeus. Então Abraão e Jacó foram salvos pela fé. Gênesis capítulo 15, versículo 6, vai fazer justamente essa declaração, né, que Abraão, ele tinha sido, Deus tinha prometido a ele, e que daria, né, uma descendência para ele, e ele viu que estava demorando. Aí Deus o chama da tenda, depois você pode ler lá em Gênesis 15, e fala para ele, né, olhar para o céu, e como aquelas estrelas, e se você procurar um mapa ali daquela região, né, de Canaã, né, de Israel, à noite ali no deserto, você vai ver a quantidade de estrelas, né? Estamos falando no hemisfério norte ali também, no Oriente Próximo. Ele falou, assim será a tua descendência. E aí lá está escrito em Gênesis 15, 6. E creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Abrão, o nome dele era Abrão ainda, o nome pagão dele, né? Foi-lhe imputado por justiça. Naquele momento, Deus imputou justiça. O que significa isso? Declarou que Abrão era um justo. Em outras palavras, ele havia sido perdoado dos seus delitos porque ele creu em Jeová, filho. Então, está em Gênesis 15, 6. Então, um exemplo de que mesmo na lei, ali era salvo pela fé. Jacó também, em Gênesis, no capítulo 32, no caso aqui de Jacó, a sua conversão a Deus foi mais dramática, né, do que o seu pai, seu avô, né, Abraão, e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel.
face de Deus, Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, pene pene, e a minha alma foi salva. Aquele trecho é muito belo, porque também Oséias vai dizer que o anjo com o qual ele lutou foi o próprio Jeová, que no caso era Jesus, né? O anjo, tanto em hebraico quanto grego, né, significa mensageiro, nem sempre significa gênero, né? Anjo, né? Ser anjo. Então aquele anjo lá era um mensageiro da Trindade, que é Jeová, o Filho, né? Todos no Antigo Testamento foram salvos pela fé. Então, nós temos a confirmação ou corroboração, palavra bacana, né? Em Hebreus capítulo 11, a respeito da salvação daqueles homens do Antigo Testamento. Hebreus 11, 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Pela fé, na promessa de Deus do libertador. Como nós não estamos estudando Gênesis, essa parte aí também vai ser abordada no nosso outro canal, do Nada ao Novo. Então, ele coloca que Abel então foi salvo pela fé e por isso ele levou o sacrifício correto. Depois ele vai falar de Enoque. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado porque Deus o trasladara, visto que, como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Pela fé, não pelas obras. Tudo aqui personagens do Antigo Testamento. Pela fé, Noé, divinamente avisado, Hebreus 11, 7, das coisas que ainda não se viam, temeu. E para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então, Noé, que era pregador e possivelmente pregou aí durante 120 anos, ele fez tudo isso pensando na sua família. E isso aqui é importantíssimo para você que nos assiste aí, e nos assistirá. Você que conhece, que está conhecendo a verdade, você deve orar, viver o evangelho e orar pela salvação. Pedir a própria salvação e pedir pela salvação da sua família. Porque, imagina, nós vermos pessoas que nós amamos sendo lançadas no inferno. E isso vai acontecer se essas pessoas não forem salvas. Agora, eu não posso falar de uma salvação que eu não conheço. Ou de uma salvação que homem inventa. Então, eu estou colocando aqui o que a Bíblia fala. Olha, no versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Uma fé que nos faz obedecer, nos faz perseverar, nos faz reconhecer o sacrifício, nos faz agradar a Deus. No caso de Abraão, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Né? Então, foi tudo movimentação pela fé. E ainda em Hebreus, no versículo 21, diz: pela fé, Jacó, que nós lemos aqui, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos, cada um dos filhos de José, e adorou encostado à ponta do seu cajado. Então, pela fé, tudo isso, todos são salvos pela fé. Nunca foi pelas obras, por quê? Se você vê a história dessas pessoas que nós lemos aqui, todos eles têm falhas, tiveram falhas. Alguns não se falam muito das falhas, como no caso de José, mas isso não significa que ele não precisou ser salvo também pela fé, porque está aqui. Continuando. A justiça de Deus é o padrão da conduta justa exigida por Deus através da sua lei revelada a Moisés. Então, a justiça de Deus é o padrão, não é a justiça, não é o padrão que o homem coloca. Século passado, né, a gente pode dizer isso, 1990, né, 80, quando a conversão a Jesus Cristo, né, aumentou muito, o Brasil mudou muito, né, de lá para cá, graças a Deus, né, com a pregação do Evangelho. Então, algumas igrejas falam: olha, você não pode cortar o cabelo, não pode usar maquiagem, não pode assistir TV. As pessoas começaram a colocar padrões humanos. Né? Mas a justiça de Deus é o padrão da conduta justa exigida por Deus através da sua lei revelada a Moisés. Então, a lei de Deus se torna padrão de como deve ser a nossa conduta. Veja só, em Romanos, só para dar um exemplo aqui, do que ele vai dizer mais adiante, que nós vamos ler e estudar Romanos 10 com a graça de Jesus. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Então,
a conduta da lei deveria ser o padrão de vida de Israel. E para nós que somos cristãos evangélicos, nós não somos israelitas, a lei ainda é um padrão. Só que nós vemos a profundidade da lei, por exemplo, quando Jesus fala a respeito do adultério, né? Eu também já citei isso. Ele fala: ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás, mas qualquer a pessoa, pode ser homem ou mulher, e olhar para uma outra, se ele for casado, a pessoa que ele olhar for casada, com intenção impura no coração, já cometeu adultério. Então Deus vê o interior. Esse então é o padrão da igreja, que é muito superior ao padrão da lei do Antigo Testamento, que via apenas a letra. Por isso que Paulo vai dizer que a letra mata, o espírito vivifica, né? Hoje ainda você vai ver muitos cristãos que são hipócritas, né? Eles afirmam que vivem na lei, mas pela própria vida, né? Eles não vivem pela lei, né? Eles declaram que vivem, como os fariseus da época de Jesus. Então, continuando no versículo, voltando aqui para o versículo 19, sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o cosmo, o mundo, seja condenável perante Deus. Então, o propósito de Deus ao revelar sua lei foi e ainda é o de mostrar ao pecador que ninguém, por mais que se esforce, ninguém consegue cumprir toda a lei de Deus. Ele provou isso por Israel. Ele nunca fez isso com nenhuma outra nação e nem fará com outra nação. Mas ele fez isso e provou. Por mais que a pessoa se esforce, não pode, não consegue. O problema não é a lei, o problema somos nós. Para Deus, isso aqui também é importante que entendamos, a transgressão de um dos seus mandamentos equivale a transgredir a todos os outros. Para Deus, lembra que Jesus ele sumarizou em 2 mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo? Então, se você faz, por exemplo, uma imagem, lembrando que a proibição lá é fazer, e não farás para ti imagem alguma de escultura do que há no céu. O que tem no céu? Como cristãos nós sabemos: Jesus Cristo, Maria, José, Pedro, Paulo, o Espírito Santo, o Pai. Não é para fazer de nada que está no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Então ele falou, e aí, fazer, se faz, já está quebrando a lei. Aí o próximo passo, ele não fala adorar, ele fala se prostrar ou servir. Se levou no andor, se prostrou, seja qual for que esse nome dá, né, veneração, não se prostrou, Deus coloca como a atitude de honra ali a uma imagem. Então quebrou toda a lei, porque pecou contra ele. Então, se falamos nas leis, né, do primeiro ao quarto, do quinto ao último, né, a lei relacional na horizonte, então se eu minto, primeiro eu estou desobedecendo a Deus. Né? Se eu minto, estou desobedecendo a Deus, aliás, ele é falso testemunho, né? Mentir contra alguém, né? Dar um falso testemunho e também um falso testemunho a respeito de si mesmo. Então, quem nunca mentiu? Então, quebrou para Deus, quebrou tudo. Então, não é só um, ou é tudo ou nada, né? Veja só, nós vamos ler em Tiago, no capítulo 2, lembrando que Tiago aqui seria o meio-irmão de Jesus, meio porque Tiago era filho de Maria com José. Jesus era apenas filho de Maria quando ela era virgem, né? Tiago, capítulo 2, versículo 8 diz: todavia, se cumprirdes conforme a escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Então ele está falando no nível horizontal. Mas se fazeis acepção de pessoas, o preconceito, cometeis pecado e sois condenados pela lei como transgressores. Versículo 10. Porque qualquer que guardar toda a lei, então ele está falando de todo o cômputo, não só os 10 mandamentos, todo o cômputo geral da lei, que está lá desde Êxodo até Deuteronômio e outras leis, né, que nós temos no Novo Testamento. Qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. É Deus que diz, ele é o legislador, ele diz isso. Então nós temos que levar essa coisa a sério, né? Continuando aqui, ainda a respeito da salvação proposta por Deus, a lei das obras versus a lei da fé. Então, a lei das obras, o que o homem propõe em seus diversos matizes e religiões, contra a proposta de Deus, que é a lei da fé.
Como é impossível ao humano alcançar o padrão da justiça de Deus, é impossível por causa do nosso pecado, não por causa de Deus, por causa do que somos. O próprio Deus, que é o Verbo, tornou-se humano. Ele se fez um de nós. A Bíblia vai dizer que ele se fez carne, a fim de cumprir toda a lei que ele dera a Moisés. Então, quando Jesus vem, ele vem com um propósito. Vamos dizer assim, o propósito positivo de cumprir toda a lei. É esse o propósito. E ele vem, entre aspas, aí, com o propósito negativo de receber em si a condenação daqueles que vão desobedecer ou que desobedeceram a lei, mas que creram, que buscaram o perdão pela fé nele, como Abel. Lembramos que Jesus, na época de Abel, ele não tinha se encarnado ainda, mas ele sempre existiu, porque ele é Jeová o Filho. Ele criou Adão, ele soprou em Adão, no nariz dele, o fôlego de vida, ele é o Criador. Nós vamos ver isso agora. Vamos ler o 3, 22 e 23, depois os trechos que falam sobre a divindade de Jesus. Então, Romanos 3, 22, continuando aí. Ó. Primeiro 21, nós vimos que essa salvação pela lei, a justiça, ela tem o testemunho da lei e dos profetas. A justiça que vem pela fé. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus. Pela fé em Jesus. Não é, eu acredito que Deus existe. Até o diabo sabe que Deus existe. Está lá em Tiago, capítulo 2, e ele fala assim, que até os demônios creem que Deus existe, que Deus é um só. Né? Que eles não creem em politeísmo. Está lá em Tiago. E eles não têm salvação. Então, isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, o Messias, para todos, judeus e perdidos, gentios perdidos, e sobre todos os que creem, crê, porque não há diferença. Versículo 23. Porque todos, judeus e pagãos, gentios, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estar destituído da glória é porque você perdeu isso. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós tínhamos como criaturas, e só aconteceu, quem experimentou isso de ter a glória de Deus foram só duas criaturas, Adão e Eva. Eles não tinham pecado. Eles escolheram pecar, diferentemente de mim e de você que assiste. Nós nascemos pecadores e por isso Deus veio para nos dar a chance de, enquanto estamos vivos, sermos regenerados, transformados pela fé nele, para termos o perdão dos nossos pecados. Então, Adão e Eva foram criados sem pecado. Eles tinham a opção de permanecer sem pecado e contemplando ali a glória do Senhor no jardim do Éden. Não, obviamente, eles não viam a Deus em sua plenitude, a Trindade. Mas, obviamente, eles tinham uma comunhão com o Criador, que era Jesus Cristo. Então, quando Adão e Eva pecam, eles são expulsos do Éden, e aí, a partir daí, vem isso que está escrito. Estamos destituídos da glória de Deus, não temos mais aquela honra divina em nós. Lemos isso em Romanos 1. Inventamos mentiras, inventamos deuses, nos deificamos, né? Para justificar os nossos pecados, e assim nos corrompemos moralmente, a sociedade, tudo isso aí. Todos pecaram. E Mateus capítulo 5, nós vamos ler aí, Romanos 5, versículo 17, olha só o que Jesus Cristo diz. Não cuideis, cuidar que não penseis. Não penseis que eu vim destruir a lei, ou seja, acabar com a lei. Ou os profetas, Moisés e os demais escritos. Não vim destruir, mas cumprir. Ele veio cumprir toda a lei. Versículo 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Jota e tio aqui é uma referência às menores letras, tanto do hebraico quanto do grego. Então ele está falando, nada disso vai se omitir. Não é só deixar de cumprir, deixar de existir também, porque toda lei depende de cada letra. O que está escrito por letras, né? Então Deus vai preservar tudo isso.
ela como um todo, particularmente em cada letra. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, ele fala da lei ou dos profetas, por menor que seja, vou pegar um exemplo, acho que é em Números, que fala, Êxodo fala, né, de você ver um animal, né, do seu inimigo jogado numa vala, que você deve retirar aquele animal lá e não deve deixar aquele animal lá só porque é do seu inimigo. Então veja, se você não cumprir isso, e aí só estou dando um exemplo menor, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino do céu. Assim como você desprezou a menor lei, você vai ser desprezado também por Deus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande o reino do céu. Ele vai ser reconhecido por Deus e também até pelas pessoas que ele ensina. Aí ele vai dar um exemplo aqui. Ó. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder, não for além a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Se a justiça das suas obras não exceder, não for além dos fariseus, que os fariseus só viam ali, ó. E aí ele vai dar o exemplo de como os fariseus viam. Nós não vamos ler até o 30, depois você pode ler. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Então aí você pode, os fariseus falam, eu nunca matei ninguém. Então eu sou uma pessoa justa, sou boa, no juízo final sou livre. Às vezes nós falamos isso, né? E o que os judeus fizeram com Jesus? Eles podem dizer, não, nós não matamos. Quem crucificou Jesus? Romanos. Mas quem acusou Jesus? Foram os judeus, por meio do seu Sinédrio. Então foi uma ação do Estado de Israel, mediante seus representantes ali. E o povo confirmou a ação de. E na realidade, Pilatos lavou a mão. Ele, sua sentença, ele falou, ele é justo. Então, Jesus foi crucificado não porque os romanos, na pessoa de Pôncio Pilatos, o condenaram. Porque os judeus escolheram Barrabás e entregaram Jesus. Então esse peso de culpa está sobre eles. Né? Eles vão se arrepender como estão isso, porque estão sob a maldição de Deus. Então lá, qualquer que matar será réu de juízo, quer dizer, vai comparecer perante o Sinédrio. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, sem motivo se encolerizar. Quem já se encolerizou aí sem motivo? Porque seu ego foi ferido, às vezes xingou, ofendeu. Olha só, qualquer que disser a seu irmão raca é uma ofensa. A pessoa, não importa que nível, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Então veja, Jesus coloca a lei agora para o seu povo da nova aliança muito além, muito mais profunda e além de como os fariseus viam. E no coração que Deus vê. Daí ele vai falar do adultério, como eu já havia dito. Então é impossível a qualquer ser humano alcançar o padrão da justiça. Ele vai dizer, sede perfeitos. Um perfeito é o Pai que está no céu. Qualquer pessoa que tenha um mínimo de sinceridade vai dizer isso. Nunca. Deus, o verbo, então, veja dentro desse padrão, se fez carne para morrer pelos transgressores. Então ele viu que ninguém pode ser salvo, ele é misericordioso. Lembrando, Deus não precisa de nós. Ele sempre é Deus, ele é o que é. Ele não precisa de complementar o que é. Ele não seria o que é. Perfeito. Nós precisamos dele. Nós precisamos desesperadamente do perdão de Deus e de Deus em si para nos tornarmos melhores. Então, qual foi a solução de Deus? Ele vir para nos salvar. E não de colocar um manual de autossalvação que não existe. Então veja só, João capítulo 1 a respeito da encarnação de Jesus Cristo. No princípio era o verbo aqui é a palavra logos, falar. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Veja, era no sentido de que ele vai se tornar mais alguma coisa, entre aspas. Ele vai acrescentar algo à sua essência divina que ele não tinha antes, como Deus. Ele vai se tornar um ser humano sem pecado.
se ele nascesse, não é que o ato sexual seja pecaminoso, é pecaminoso fora da aliança de casamento. Mas mesmo que Maria tivesse relação sexual com José e Jesus nascesse, ele ia não ser filho de Deus, ia ser filho de José, um pecador. Porque nós passamos o pecado também por causa que o pecador gera o pecador. Então, havia necessidade de ser gerado em Maria de Deus. Então, daí ele vai dizer, ó, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Então aqui fala da pluralidade de Deus, eu sempre erro com essa palavra aí. Todas as coisas foram feitas por ele quem? Pelo verbo, e sem ele nada do que foi feito se fez. Portanto, ele não pode ter sido criado. Ele criou todas as coisas, uma criatura não pode criar nada, senão deixaria de ser criatura para ser Deus. Nós inventamos, não criamos do nada. Deus sempre existiu. Nada cria nada. Nele, em Cristo, como verbo, estava a vida. Por que estava? Porque nós perdemos. Quando fomos expulsos da glória de Deus, começamos a morrer. Igual se você pegar um celular, você tem a bateria. Se você tem ele ligado constantemente, a bateria não acaba. Se nós estivéssemos ligados com Deus, não tivéssemos perdido essa comunhão, a glória dele, nós não morreríamos. A vida nossa vem dele. Lá no Éden, nossa tomada foi tirada. Nós estamos morrendo. E precisamos desse perdão para nos dar a carga da vida eterna, né? Então, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Aí o versículo 14 diz, e o verbo se fez, não foi feito, se fez carne. Por isso Jesus é chamado de filho de Deus. Ele também vai falar que é filho do homem. A palavra homem, tanto no hebraico, você vai ver muitas vezes, é filho de Adão. Bene Adão, filho de Adão, que é descendente de Adão. Porque ele é humano, mas não com o pecado do homem. Ele nasceu, foi gerado ali no ventre de Maria. O verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos, aqui ó, vimos a sua glória, a glória perdida, vimos naquele judeu, foi morto, ressuscitou e voltou para o seu trono glorioso. Como a glória do unigênito, o unigênito é o único gerado. Então Deus só tem um filho, só um, foi Jesus. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio, pleno, completo, cheio de graça e de verdade. Porque Deus estava ali. E aí, em toda a sua humanidade, Deus ali, as pessoas não o reconheceram, achando que viria uma luz. Né? Mas aquele judeu, Isaías fala que ninguém dava nada por ele. Ele é o Salvador. Glória a Deus por isso. Né? Hebreus capítulo 2, isso aqui também é importante, né? Fala sobre a necessidade que nós tínhamos de um Salvador, vamos dizer assim, extraterrestre, né? Deus é extraterrestre, ele vem além da terra, ele diz, eu não sou do mundo, deste mundo, vocês são, eu sou de cima, Jesus fala. Né? Hebreus capítulo 2, versículo 14, lembrando que Jesus também é terrestre, né? Humano. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, cada filho, né, ser humano, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte, sua própria morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então o diabo tem o império da morte, ele é destruidor. E ele usa religiões para inventar, e homens mentirosos para inventar alguma salvação que não livra da morte. Versículo 15, e livrar-se, está falando Jesus, todos os que com medo da morte, tem gente que, você vai falar, tem gente que não tem medo de morrer, eu não tenho medo de morrer. Você pode não ter medo de como morrer, mas você tem que ter medo, você não tem certeza para onde você vai depois de morrer. Esse é o problema. A Bíblia só vai dizer que tem ou o inferno, que também é chamado de lago de fogo e enxofre, ou o reino de Deus. Você não tem certeza, é porque você ainda não foi justificado, não foi perdoado. E a eternidade, como diz eterno. Versículo 15. Livrar-se todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Que servidão é essa? Servidão à religião. Servidão a seguir preceitos humanos, achando que de alguma maneira você mesmo pode ser salvo. É a servidão da religião. Por isso que Jesus vai falar, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então vamos ser libertos desse sistema religioso satânico aí, né, que mente. Satânico não quer dizer que bebe sangue, nada disso.
faz com que nós sejamos nossos próprios salvadores. E não somos, não temos como. Tanto que nós, de alguma maneira, podemos alcançar a perfeição. Não, sozinhos, não. Jesus, o Deus Verbo encarnado, cumpriu toda a lei de Deus em lugar de quem crê nele. Então, ele veio nesse sentido, lembra que eu falei o positivo, ele vai cumprir toda a lei, só que é no lugar de quem crê nele. Veja, vou ler do versículo. Aqui o capítulo 5, versículos 17 a 21, que também nós vamos ver depois. Porque se pela ofensa de um só, aqui está falando da ofensa de Adão, depois você pode ler todo o capítulo 5, a morte reinou, e o império da morte, o imperador é o diabo, reinou por esse. Todos somos filhos de Adão e morremos. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, lembra da justiça pela fé, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então, um Adão vem a morte. Jesus é chamado de o segundo Adão, que nos dá vida. Nós fomos feitos pecadores sem escolher, sem fazer obra nenhuma. Em Cristo somos feitos justos e salvos, perdoados, sem fazer obra nenhuma também, apenas crendo. É uma volta, só que ao Senhor, ao segundo homem com justiça. Lembra que Adão também, Adão, diferente de Jesus, Adão foi criado, Jesus se fez. Mas assim como Adão, Jesus veio a esse mundo sem pecado. Jesus foi tentado de fato, mas não pecou. Adão pecou, quis pecar. Versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa, qual foi o pecado de Adão? Qual é o nome do pecado de Adão? Qual é o nome do pecado de se comer o fruto da árvore proibida? Desobediência. Então essa foi a ofensa. Por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, porque somos descendentes de Adão. Deus olha para a humanidade por meio de Adão. Somos descendentes de pecador mortal. Assim também, por um só, no caso de Jesus Cristo, por um só ato de justiça que ele fez por toda a vida, ele nasceu sem pecado, viveu sem pecado, morreu pelos nossos pecados, por isso ele ressuscitou, porque ele não tinha pecado, e voltou para o seu trono glorioso, sem pecado. Por um só ato de justiça, não é meu nem seu, um só ato de justiça veio a graça sobre ou para todos os homens, para a justificação de vida. Então, Deus, Jesus Cristo, salva todos. Não importa a cor da pele, não importa onde nasceu, nada. Lembra que o Apocalipse, né, fala que diante de Deus haverá pessoas de todas as tribos, povos, línguas. Porque como pela desobediência de um só homem, no caso Adão, muitos foram feitos pecadores, passivos. Assim, veja como ele está fazendo o paralelo, Adão e Jesus. Assim, pela obediência de um, muitos, não todos, serão feitos justos. Pela obediência de um. Ele obedeceu toda a lei. Veio, porém, a lei, Moisés, para que a ofensa abundasse, para que a gente visse que a gente peca muito mais do que pensa. Mas onde o pecado abundou, as nossas ofensas, superabundou a graça. Ou seja, a graça foi maior ainda do que o pecado que a gente percebeu que tinha. Mais do que a gente pensar, mas a graça de Deus perdoa tudo. É importante demais. A graça de Deus perdoa qualquer pecado, qualquer pecador pode ser salvo. Glória a Deus por isso. Não existe pecado que Jesus Cristo não possa. Talvez você traga culpa do passado, mas não existe. Não possa. É aquele bandido, assassino ali, né, na cruz, ele perdoou. Porque ele levou o pecado daquele bandido no si próprio. Então essa é a graça, é o evangelho. Que não, Deus não deixa de fazer justiça porque ele cumpriu o julgamento dele em Cristo. Cristo pagou o pecado. Nossa. Então, e só Deus poderia fazer, o Deus homem poderia para cumprir a justiça por nós. Dar salvação a todo aquele que basta pedir a ele, né? Versículo 21. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Gálatas, né, também vai complementar aqui. Gálatas é uma espécie de Romanos, né, uma menor, né? Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5, olha só o que a Bíblia diz. Mas vindo a plenitude dos tempos, ou seja, Jesus veio no tempo determinado pela Trindade, plenitude dos tempos. Deus enviou seu Filho. Lembra que o Deus aqui não é só o Pai, né?
Trindade mesmo, e o verbo se faz carne. Lucas, capítulo 2, o anjo vai falar na Trindade, está trabalhando e trabalhou na encarnação do verbo. Deus enviou seu filho nascido de mulher, virgem, né, Maria, nascido sob a lei em Israel, para remir. Remir é salvar, tirar do cativeiro. Remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. A adoção, nós somos filhos adotados, porque o único filho de Deus é Jesus. Então, quando cremos, somos adotados. Por isso, quando a gente fala todo mundo é filho de Deus, não. Filhos de Adão e pelas obras também filhos do diabo. João capítulo 8, Jesus afirma isso. Então, só escapamos dessa maldição, né? Estamos livres dela quando nos convertemos a Cristo. Aí somos vistos em Cristo, nova criatura é, e aí somos adotados por Deus, né? Para a glória de Deus. Continuando com isso. Água. Por enquanto não tivemos aqui nenhuma dúvida, deixa eu ver. Ok, nada. Então vamos lá. A encarnação do Deus Verbo é necessária à salvação humana por pelo menos 3 razões. Veja só. Pelo menos 3 razões que eu vou pontuar aqui. Por que é necessária? Primeiro, nenhum humano é capaz de salvar-se. Já lemos aí, 23. Todos estão destituídos da glória de Deus e todos pecaram. Então ninguém pode se salvar. Por isso era necessário para nós, não para Deus. Ele fez isso por amor. Ele nos ama como nós somos. Jesus, sendo o Verbo encarnado, veio para cumprir toda a lei de Deus, sem jamais transgredir sequer o menor dos seus mandamentos. Nada. Nada. Jesus cumpriu todos os mandamentos. Então, quando você vê alguém falar, Jesus tinha um amante, é uma blasfêmia. Uma blasfêmia. Ainda falar que Jesus não morreu na cruz. É uma petulância muito grande. Está escrito e essas pessoas vão sofrer se não se arrependerem, né? Falar muito pesado. A própria morte, né? Então veja só o que diz então Romanos capítulo 3, a partir do versículo 24, nesse sentido. Ele veio cumprir toda a lei. Então, a partir do 24. Sendo justificados gratuitamente, não compre, não se vende salvação. Se alguém falar, você tem que fazer isso, está vendendo. Você tem que pagar o preço. Mentira, é Satanás falando. É gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo. Redenção é o perdão, é a libertação que só Cristo nos dá. É a libertação dos nossos próprios pecados. É a culpa também. Ele tira o pecado, ele tira a culpa. A Bíblia vai dizer que ele faz com que nós nos alegremos e cantemos hinos de salvação. Salmo 40, depois leia lá. Ao qual Jesus, Deus propôs. Lembra que é a proposta por Deus, a salvação proposta por Deus? Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Isso é interessante, isso aqui, mas nós não teremos tempo disponível para tratar. Aqui ele fala de um dia de se fazia uma apresentação de um sacrifício anual, chamava Dia da Expiação, em que todos os pecados de Israel, isso lá no Antigo Testamento, se fazia, se matava 2 bodes, né, um levava um sangue e se derramava sobre a arca da aliança, e só o sumo sacerdote fazia isso uma vez por ano. Aí Deus declarava que todos os pecados de Israel do ano passado, o ano que passou, estavam perdoados. Mas ele estava apontando para Cristo. Então ele perdoou todos os pecados passados e futuros, porque não era o sangue de um animal, era o sangue do Deus encarnado. Atos 20 vai falar, né? Sangue de Deus. Então, propôs para mostrar a sua justiça, vem dele, pela remissão, que aqui é perdão dos pecados antes cometidos sob a paciência, tolerância. Ele nos tolera, ele é gracioso. Mas há um prazo, né? O nosso prazo de tolerância é enquanto estamos vivos. Depois que nós morremos, nós vamos conhecer a eternidade, ou o inferno eterno, ou o reino. Mas a chance de salvação só enquanto nós estamos vivos. Essa é a verdade que a Bíblia coloca. Qualquer coisa disso aí é invenção dos homens. Então, está contrário à verdade de Deus é mentira, né? Jesus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Ele continua.
Então, ele tolera os nossos pecados para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, na época, começa com Cristo. Na realidade, nós vimos que desde Adão, Abel, né, que a salvação é para que ele, Deus, né, seja justo e justificador. Ele é justo, que é o único homem que não pecou, Deus homem que nunca pecou, e justificador daquele que tem fé em Jesus. Em Jesus, não em denominação, não em qualquer outro, nem em si mesmo, em Jesus. Aí ele faz uma pergunta retórica, né? Nós vamos ver depois. Né? Então, Jesus, sendo o Verbo encarnado, veio para cumprir toda a lei de Deus, inclusive aquelas leis lá de Levítico. Ele é o próprio sacrifício. 2 Coríntios 5, 21 vai dizer que ele se fez pecado. O pecado era o nome do próprio animal que era sacrificado. Então, ele se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Efésios capítulo 5, né, ele se apresentou como oferta de sacrifício em cheiro suave a Deus. Primeiros capítulos 7, os 7 primeiros capítulos de Levítico fala isso. Agradou a Deus. O único sacrifício que agradou a Deus foi o de Jesus. Ninguém mais. Não adianta querer andar ajoelhado, levando uma cruz. Fazer alguma coisa que chama de sacrifício é uma ofensa para Deus. O sacrifício foi o que Jesus. Jesus, sendo o Verbo encarnado, veio também para pagar a penalidade. Ele veio para cumprir toda a lei, a parte agora, pena, justiça e a pena. Jesus, sendo o Verbo encarnado, veio também para pagar a penalidade. Ao morrer na cruz, ele paga. No lugar do pecador que crê nele, como seu substituto. Eu criei em 1989 que Jesus morreu em meu lugar. E eu falei isso para Deus. E Jesus está vivo, ele nos ouve até hoje. Aquele que ouvia a mulher adúltera, que ouviu o bandido lá, o corrupto, como Zaqueu, o assassino, ele ouve até hoje. Em 1989, ele ouviu o clamor do mar. Deus, Jesus, eu preciso da sua salvação. Entrego a minha vida ao Senhor. Nunca me arrependi, nunca me arrependerei disso. Melhor decisão na minha vida. Ele veio então para pagar no lugar do pecador que crê nele, como seu substituto, e não confia em si próprio para alcançar a salvação. Vou ler o versículo 25 de novo. Ao qual Deus propôs, essa é a proposta de salvação, para propiciação, esse é o caso de perdão, pela fé no seu sangue, morte dele, o sangue que ele derramou, para demonstrar a sua justiça, a justiça de Deus, não a nossa, pela remissão dos pecados nossos, antes cometidos sob a paciência de Deus. Mas essa paciência é fim, diz o final. Por isso, Jesus é o justo, vimos aqui, por obedecer toda a lei de Deus, só há um justo, que é Jesus, e foi, não há mais nenhum. E o justificador do pecador que confia nele, para ser justificado, ou perdoado, ou redimido por Deus. Veja, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente. Demonstrou cabalmente ao mundo, né? Para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé, crê em Jesus. João 8, de 7 a 11, só vou citar aqui, né? Nosso tempo está terminando. Ele fala, eu tenho pregado sobre isso, né? Ele fala de dois pecadores ali representados diante de Jesus, né? A mulher pega em adultério, flagrante adultério, né? E não fala nada, está caída, rendida ali aos pés de Jesus, esperando ser morta. Ela era culpada. E os outros pecadores que achavam que eram melhores do que ela, né? Que estavam ali com as pedras nas mãos, pronto para matá-la. Quando Jesus faz aquele desafio, quem está sem pecado, não é? Nunca pecou, sem pecado, no ser, sem pecado, atire a primeira pedra. Então, quando o juiz, Jesus é juiz, só que o juiz veio para salvar primeiro, né? Morrer pelo bandido, nós, pecadores. Então, o que ele faz? Quem está sem pecado, atira a primeira pedra. E diante da palavra do juiz eterno, cada um deles joga a pedra no chão. Nem a hipocrisia resistiu à verdade de Deus ali. Só ficou ele e a mulher esperando. Porque só Jesus poderia apedrejá-lo e ele não fez isso. Mas a verdade é que houve um apedrejamento de Jesus na cruz, que poucos dias depois iria morrer por aquela pecadora que ele perdoou. E o preço do perdão dela foi a própria morte dele. Ele recebeu o preço
o julgamento, a punição do pecado da adúltera, quando morreu na cruz. Então, ele cumpriu a lei por ela. Por isso que ele não descumpriu a sua própria lei. Ele tinha feito essa lei. Jesus, portanto, é a única proposta apresentada e aceita por Deus para a salvação ou redenção humana. Contando o versículo 27, olha assim. Onde está logo a vanglória? Quer dizer, onde é que o homem vai se vangloriar? É excluída. Ninguém pode dizer, eu vou para o céu porque eu mereço. Não, por Jesus. E se eu vou é pela graça, um pecador. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei, é uma lei da fé. Concluímos, pois, que o homem, o antropo, o ser humano, é justificado pela fé sem as obras da lei. Evidentemente que depois Paulo, Tiago vai ensinar que existem obras que revelam a nossa fé, mas não que alcançamos a fé pelas obras. Outra coisa. Jesus é o único meio de salvação que Deus propôs tanto aos que conhecem a lei de Deus, judeus e cristãos, quanto aos que não conhecem, porque nem todo cristão, assim que nem todo Israel era. Veja lá. E porventura Deus somente dos judeus, Deus Salvador só dos judeus, ele diz, e não é também dos gentios. Deus é Deus de toda a carne, mesmo daqueles que odeiam. Também dos gentios, certamente. Visto que Deus é um só, único, lembra? Trindade única, são 3 deuses. Que justifica pela fé a circuncisão, ou seja, os judeus, e por meio da fé a incircuncisão, os pagãos, como nós brasileiros, né? Anulamos, pois, a lei pela fé, quer dizer que aquela lei não vale nada, ele de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Antes, estabelecemos lei. Porque a lei já falou dessa fé, vimos lá em Hebreus, não é? Deus, por meio de Jesus, então, confirmou a justiça da sua lei através da obediência à lei realizada pelo homem Jesus. Ele confirmou, não desqualificou, destruiu, anulou. Ele mesmo falou isso, né? A mesma palavra aqui. A fé em Jesus Cristo não anula a lei de Deus, tendo em vista que aquele que crê em Jesus deve crer que Jesus cumpriu toda a lei de Deus em seu lugar. Você deve crer nisso. Se você não crê nisso, você não tem salvação. E Jesus foi punido em seu lugar. Então, positivamente, que ele cumpriu toda a lei no seu lugar. Negativamente, foi punido em seu lugar devido à sua e à minha transgressão pessoal contra a lei de Deus, né? Romanos capítulo 10, versículos 5 a 10. Olha só o que ele diz. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por ela. Tem que viver, sabe, por ela, mas não conseguimos obedecê-la. Mas a justiça que vem pela fé diz: não digas em teu coração quem subirá ao céu, ou seja, quem irá para a glória de Deus. É trazer do alto a Cristo. Cristo já está lá garantindo que quem crê nele vai estar com ele. Foi a promessa em João capítulo 14, onde eu estiver, estejais vós também. Ou quem descerá ao abismo, ou seja, quem estará separado de Deus vai ser punido eternamente. É tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Porque Cristo já pagou o pecado de quem crê. Não vai para o abismo, não vai ser excluído da presença de Deus. Mas então o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Portanto, é pessoal. Eu não posso salvar alguém. Eu posso pregar como pode ser salvo. Mas eu tenho que falar, é a tua boca, a tua palavra. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, ou seja, que ele morreu no seu lugar, que ele cumpriu toda a lei no seu lugar, que você crê que ele é Salvador, em teu coração, não é o meu, teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, ou seja, ele está vivo hoje, Deus vivente, não está na cruz, será salvo. Está escrito em Romanos 10, 9, é assim. Visto que com o coração se crê para a justiça, crê, fé. Com a boca se faz confissão para a salvação. Então, eu mudo. Né? O mudo não precisa falar, né? Vem do coração. Deus vai ouvi-lo. Essa é a maneira como Deus salva. Considerações finais acerca, então, do capítulo. Se Israel, o povo de Deus, cujo sistema de culto foi ditado pelo próprio Deus, rejeitou o próprio Deus ao rejeitar Jesus, o Verbo encarnado, os demais povos cujos cultos são humanos rejeitam também a Deus.
Israel rejeitou. Imagina o povo brasileiro, africano. Se Deus fez-se humano para salvar o pecador por meio da fé em Jesus, qualquer outra proposta de salvação humana é uma afronta a Deus. Qualquer outra proposta. Olha só o que ele diz sobre se alguém coloca alguma possibilidade de salvação à parte de Jesus, ou que fala, não, Jesus não basta. Ele diz assim, ó, porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, como estamos fazendo agora, já não resta mais sacrifícios pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Deus vai dar não salvação, certeza de salvação, ele vai dar certeza de perdição. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. E haver todo o processo de julgamento. De quanto, é a pergunta que ele coloca aqui, né? De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, ou seja, desprezar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Rejeitar a salvação de Cristo. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. É o próprio Salvador que diz. Recompensa é a retribuição, como o julgamento. Outra vez, o Senhor julgará seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. No sentido, cair nas mãos sem crer nele. Ir para o juízo final, ou morrer sem crer em Jesus Cristo. Se Israel, o povo de Deus, está perdido, necessita a salvação pela fé em Jesus, os demais povos também estão condenados, toda a terra. Israel, cujo sistema econômico, social e religioso não conseguiu salvar-se, os demais povos também não conseguirão salvar-se. Os próprios. Não existe paraíso. O Criador do paraíso, que nós rejeitamos com Adão, veio para cá, nos resgatar, levar por. Obrigado aí, eu passei 4 minutinhos, foram bem aproveitados, né? Que Deus abençoe você, sua família. Qualquer dúvida você pode postar aí, ou coloque tem meu WhatsApp, pode mandar. Eu procurarei responder na próxima aula, tá bom? Deus abençoe você, sua preciosa família. Ore por mim, oremos por cada um de nós. Boa noite.